Fala pessoal, vamos começar agora mais um episódio aqui do LigaCast, o podcast da Liga Jovem Espírita. É isso aí. E hoje o nosso tema, rapaz, o tema tá massa demais, né? O tema vai ser sobre... Meu Deus. Vai ser bom. Um tema muito esperado. Assombração. Um tema muito esperado, que já era pra gente ter falado disso há muito tempo. verdade, né? viu? Justamente. E é uma coisa que a gente fala direto nos bastidores, mas a gente nunca gravou nada sobre, né? Que é sobre filmes e espiritismo. Eita. Espiritismo. E para falar sobre essa temática, estamos aqui com os mesmos de sempre. Novidade, né? É. Só... E aí, pessoal, aqui é o Lucas e corra. Olha, rapaz, isso é Uma a frase dele. É, realmente, eu pensei que ele não ia achar algo mais engraçado ou Mas mais... é de onde a gente menos espera, é que não sai nada, né? É, o bom é que se tivesse câmeras aqui, teriam filmado a gente olhando pra cara do Na Lucas esperando o expectativa, resto. esperando a Não. frase do O resto Lucas. da frase. Corra. Cadê o resto? Bom aqui no começo do podcast, né? Corra. Porra. Tá certo. Oi, galera, aqui é a Larissa e... Birodice. Besouro suco. Eita, meu irmão, isso é clássico, ó. Desenterrou aí, viu? Dos fantasmas se divertem. É sim. Oi, gente, aqui é a Aline. E se é pra falar de filmes e espiritismo, eu venho com que a força esteja com vocês. É. Né? Mas peraí, cadê? Mas Ah, aí. tem espírito, na verdade, vários Cadê as Deu um nó Tem toda agora. uma energia. É verdade. Não, deu um nó agora, viu? Cadê Tá os dizendo? Cadê os espíritos Star Wars? Porra de doutora, né, mano? Pois é, aí é complicado. Vamos lá. Oi, gente, depois dessa, né? Eu sou o Alisson e às vezes o mundo dos vivos se mistura com o mundo dos mortos. Os Outros. Esse filme É é o massa, clássico viu? no centro espírita. Sim. Na mocidade, Centro clássico Espírita, da tem mocidade que passar esses espírita. outros aí. E eu sou o Jaanes e... Quero lá, siga para a luz, quero lá. Busca conhecimento, é isso aí. Eu pensei que ele tava tendo um AVC, alguma coisa assim. Sentindo mal, sente-se bem, já. É porque eu coloquei não só a frase, mas também eu coloquei a entonação, Tem coloquei toda todo a o contexto. interpretação, Desculpa aí. É filme, né? Stanislavski, isso aí. Desculpa aí. É isso aí, gente. Então esse é o nosso tema, filme e espiritismo. Então, se não quiser perder, corra. Bem, gente, vamos agora, né, dar continuidade, falar um pouco aí, vamos bater um papo sobre filmes, espiritismo, as nossas, né, o que a gente já conseguiu apreciar, os gostos aí da galera. Eu queria colocar para vocês, né, que filmes a gente poderia comentar aqui um pouco. A ideia não é só jogar uma lista de filmes, mas a gente papear um pouco sobre ele, fazer review, né, ver alguns pontos. Não, peraí, que eu vou começar fazendo aqui uma moção aqui, vamos todos nos juntar, um abaixo-assinado contra a frase do Lucas, do início aqui. Não tem espírito. Porque a gente combinou que era frase de filme que tem espírito. Isso. A frase do Tem Corra espírito? não tem espírito. Procura Rapaz, Tem aí. espírito encarnado. Isso aí é que nem aquele Desencarnado. filme do Harry Potter sem o Harry Potter. cara, isso é golpe. Isso é golpe. golpe. Isso aí, protege. Larissa acabou de dar a resposta. Tem espírito sim, encarnado. Olha aí, Só macho, porque o povo morre, aí a- morre tem que é a espírito. companheira da vida de um homem, né? Tá vendo? Não isso é, aí, cara, mas e aí? Mas Star Wars tem? Tu vai correr? Tem, Tu vai correr? claro que tem. Tu vai correr, cara? Tu vai correr aí depois dessa aí? Não, eu queria dizer que é porque eu mudei, porque a minha frase ia ser do Lugar Silencioso. Não, na verdade, Essa a sua era a frase ia Ia ser ser do só o silêncio. sexto sentido e todo mundo ficou... Foi, Mas eu queria Aqui- dizer que o Lugar Silencioso também não tem espírito, tem monstro. Lucas, diferente. deixa eu Ele te tá falar, misturando- ele tá Lucas. misturando Alguém já filme falou de pra espírito você... com filme de terror. Você tem um minuto pra... Alguém já te falou... Alguém já te falou sobre espiritismo? Você tá por dentro que é essa parada aí, Lucas? Ele tá juntando filme de terror com o espiritismo. Não, Pronto. gente, Aí, ó, e eu queria suspense. falar, minha primeira, né, Sim, é colocação, questão, é. minha primeira Vamos lá. questão aqui que eu tava pensando sobre isso. Será que todo filme de espírito, né, que envolve o Precisa plano espiritual ser. precisa ser de terror? Porque Sim. geralmente quando a gente fala, Que porque é um massa. Não tinha pensado filme isso, é. de espírito. E aí todo mundo já associa ao terror. Suspense. E eu suspense, eu trouxe um filme, e tu também, né, Aline? Que são filmes normais, É. de temas diversos, Sim. de aventura, É, de ficção, comédia, né? isso. Apesar de que quando eu era criança eu tinha um pouquinho de medo daquelas distorções do filme, que era Tim Sim, Burton, sim, né? sim. Do Fantasmas Se Divertem.
Mas o Fantasma se Diverte é uma proposta pra ser um filme grotesco, mas então tem uma pegada de comédia mesmo, né? De musical, de uma coisa assim bem diferente dos filmes que a gente tá acostumado a ver, que tem temática de espírito. É uma outra forma de tratar isso, né? Porque até tem uma cena muito marcante lá, que é quando ele entra tipo numa repartição pública, né? No médico, que ele tá sentado, aí ele pega uma senha, aí troca com o cara, né? Tipo assim, é uma representação de talvez um departamento espiritual de alguma coisa que ele tá querendo fazer uma reclamação na história. São os clichês, né? Como a Larissa tá falando. Será que tem que ser, assim, voltado pro terror, né? E aí eu me lembro, por exemplo, do filme Os Outros, né? Quando fala lá, quando mostra uma médium, tem que ser uma velha com o olho caindo, meio um aspecto de bruxa, né? Exato. Porque o médium é assim, né? Claramente. Você explica claramente. E aí eu fico pensando o quanto esses filmes, né? Que a gente vai falar um pouco sobre alguns, né? O quanto esses filmes de terror, que são os mais comuns de ter a temática de espírito, o quanto eles contribuem pra gente ter medo mesmo, né? Do plano espiritual, dos espíritos, de ver, de se comunicar. Porque a gente cresce, né? Assistindo esses filmes e entendendo que, não, se aparece um espírito pra mim, é aquele espírito todo quengado, todo quebrado, todo mal, né? Mazelado, e que vai me fazer susto, que vai me fazer medo. Ou então zoa, né? Zoa isso. da temática, né? Talvez os fantasmas se divertem, eles zoam da temática fantasma como algo, sei lá, sobrenatural, incrível, que não, vamos zoar com isso, que isso não existe. Né? Então é tanto que os personagens, né? Se distorce, é toda uma caricatura, né? Mas é legal porque dá pra falar sobre perispírito, sobre a manipulação do fluido do perispírito, com aquela plasticidade do manipulação. perispírito. Exatamente. Não, eu queria dizer que tem também outra categoria que vocês colocaram aí, né? A questão do suspense, do terror. Mas ele falou de filmes normais, né? Filme normal pra gente é os filmes de ficção, né? Ou no caso de literatura fantástica, por exemplo, Harry Potter, também. Né? Harry Potter tem espírito, né? Em Harry Potter. Tem tanto os espíritos que estão no castelo, tipo a Murta que geme e tal, mas como tem uma temática muito forte sobre a morte em si, e principalmente na reta final da saga, com a questão das relíquias da morte, da pedra da ressurreição. O próprio Harry se comunica muito com os pais, né? Em vários momentos ele vê os pais. As fotografias lá nos quadros, né? As imagens nos quadros, a forma com que o Harry falando com o Voldemort no diário do Tom Riddle, por exemplo, é uma forma também de comunicação, né? Tem também uma das últimas cenas lá na guerra, quando o Harry conversa com Dumbledore, que já tinha morrido, né, e tal. Então, assim, numa estação de trem, né? Bem representativo. Agora explica pro rapaz também aonde é que entra espírito no Star Wars, né? Porque... Não, mas eu sei, eu fiz pra ele sabe. Ele sabe. sabia essa. Ele sabia com laranja. Porque o do Star Wars tem tanto a laranja. representação da imagem em si do espírito, né, que aparece, né, daqueles que já morreram que aparece, mas tem também a questão da discussão do que é a força, né? Isso. Qual o significado da força? O que é que representa a força? Nós tratamos isso, inclusive, no outro podcast aqui, né, que a gente falou sobre religião e tal, as religiões dos heróis, nós falamos sobre isso. E também eles, por exemplo, muito claro quando os grandes mestres, eles, né, desencarnam, vamos dizer assim, eles aparecem, né, para os... Para guiar, né? Isso, né? Yoda aparece muito também na trilogia clássica, né? Ele aparece. O Obi-Wan também ele aparece na trilogia clássica. No último episódio do Retorno de Jedi, depois que foi feito, né, a primeira trilogia, né? O prequel, né? Eles inseriram o Anakin, né? Também. Digitalmente, né? Então aí foi Anakin, foi Darth Vader, foi um monte de gente. Todo mundo, né? Isso. Então essa questão da comunicação sempre do mestre, né, com o discípulo e tal, para poder passar algumas instruções. Bem, aí também outros momentos também que, né, como ele falou da força, aparição, porque outra coisa também interessante, quando a gente fala essa questão de espiritismo, né, nos filmes, a gente pensa só no espírito em si, mas alguns conceitos, como por exemplo da força, Sim. certo? Que não é o espírito em si aparecendo, mas a gente pode
Perdão, é porque é um ponto que eu acho que é muito importante a gente destacar, que eu acho que é o forte aqui do nosso grupo, né? E tem um ponto que é o forte aqui do nosso grupo, que a gente sabe que tem alguns espíritas que discordam desse ponto, mas é importante destacar. Por exemplo, estamos falando de filme e espiritismo, mas os filmes que nós citamos até aqui não são filmes espíritas, né? Isso. Então a gente citou aqui vários filmes aqui de Star Wars, Harry Potter e Os Fantasmas se Divertem e tudo mais. Não são filmes espíritas. E o nosso ponto é, a gente pode falar de espiritismo mesmo em filmes, em livros, em coisas que não são produzidas na intenção de ser espírita, que é o caso desses filmes que a gente está citando, porque a gente entende que a gente consegue fazer a leitura do espiritismo em diversos filmes, em diversas obras, né, em diversas publicações. Até porque o espiritismo está na vida, né? Isso. Então tá diluído em tudo isso que nós somos, vemos, escutamos, assistimos. Né? Cara, Exato. eu acho... Esse filme que eu citei aqui, vocês sabem qual é? Não, filme, eu não essa- consegui entender o que foi que tu falou. Caroline, Adoro chamaram velho. Caroline. Não sei quem é Caroline, Caroline. Siga para a Luz. Quero- Tentando me Quem é lembrar. Caroline? É um Não. clássico, Ixi, antigo. Poltergeist, gente. Sim, Poltergeist, gente. Não, Porque porque pra mim era um quando filme saiu muito Polter- cult, cara. Poltergeist, muito quando saiu, eu cult. era muito pequena, então Também. eu não Olha aí. assisti. Desculpa aí, já antes. Olha aí. Poltergeist. Desculpa Cara, aí. esse filme era um filme que eu morria de medo quando assistia quando era pequeno, porque era Mas a justamente uma televisão- menina que era engolida por uma televisão. Televisão, é. E é legal porque era um filme que eu assistia na época, e ele, de fato, ele tem muitos elementos, assim, vamos dizer, espíritas, né? Conceitos Sim. espíritas. Conceitos, né? Sim. A questão da comunicabilidade, Transcomunicação. da transcomunicação, Sim. essa questão do fluido, a ectoplasma, né? O fato de eles estão ali obsediando a família porque a casa foi construída em cima de um cemitério indígena e tal, e ali tem que sair daquele espaço que eles estão ali. Então, traz muitos desses elementos para a gente discutir. Quando a gente fala filme e espiritismo, né, a Aline falou muito bem, e eu concordo muito com ela, não é taxar aquele filme como espírita, mas filmes realmente que trazem esses elementos, né? Que a gente consegue ver as representações dos conceitos do espiritismo naqueles filmes, né? Então, quando a gente vê a cena do Yoda aparecendo, né, do Obi-Wan, os pais do Harry Potter, e quando a gente vê isso, querendo ou não, a gente consegue articular diretamente ao que a gente está aprendendo no espiritismo. E aquilo pode ser um exemplo que a gente pode usar numa aula da mocidade, num grupo de estudo dentro do centro espírita, né? E daí, por que a gente está trazendo esse tema por isso, né? Porque a gente está percebendo que existem vários filmes, inclusive que não aparecem espíritos, né? Como foi o que o Lucas E eu ainda trouxe, né? vou ainda mais longe, né? Aquele desenho que saiu do pessoal azulzinho, que fala sobre Os reencarnação. Smurf. Não, Não. sim. É o do tocador não, de jazz, eu esqueci. Ah, o Soul. o Soul. assisti, ó. O Soul é fantástico, traz muitos elementos que dá pra fazer assim estudos diversos de espiritismo. A Pixar, ela tem se Tem especializado se em debruçado. filmes. Viva a sim. Vida é uma Festa também é da Viva. Também, da Viva, É exatamente, o DreamWorks, Viva né? mesmo Muito traz bom. muitos elementos de Ave Maria, morri de de chorar com o filme da memória, mocidade de assistindo. muita A coisa. Noiva Não, com Cadáver, certeza. da onde? No VKD é DreamWorks, eu acho. É de um outro, né? É de um outro. É, mas as animações, elas de forma geral, elas sempre Isso. trazem alguns elementos assim do plano espiritual, dessa coisa mais transcendental, Sim, sim. né? Elas Gente, trazem até Rei muito isso. Leão, o Rei Leão clássico, Rei né? Leão. Sim. A imagem do Mufasa lá aparecendo. Sim, é uma no- comunicação É uma aquilo ali, com comunicação, certeza. Né? Então com a gente certeza. consegue pegar muitas representações nos filmes. Né? Ei, e mãe? Eita, aí, ó. Oh, meu Deus, vai mexendo nos meus Joguei calos. aqui na mesa. Jogou no meu. aí? Mexeu com meus calos aí, cara. Mãe. O que vocês acham? Eu acho legal, eu acho Mãe legal pra gente discutir. Assim, porque eu viajo muito, né? Eu gosto, vamos cavacar o negócio aqui, como a gente diz aqui nessa gíria, né? Vamos mexer aqui. Porque assim, eu acho que Mãe, a gente pode falar muita coisa. A gente pode Sim. falar sobre Deus, a gente pode falar sobre criação, Gênese, né? Gênese. Então, a ideia, gente, que a gente gosta muito de fazer aqui, às vezes em nossas práticas, em conversas, é o filme ele servir como algo disparador de interesse, né? Do assunto. Então, não que Mãe, essencialmente, ela vai trazer ali conceitos ou princípios espíritas, não. Ela vai trazer uma discussão sobre a questão da criação, né? Deus e tal. E a partir disso aí E o a nosso gente... trabalho é contextualizar aquilo ali, né? Tipo, interpretar aquilo ali e pensar o que a gente pode discutir a partir disso, desse pontapé inicial, né? Justamente. Então, aí, se você for nesse sentido, todo filme a gente pode tirar alguma série, todo filme ou série a gente pode tirar.
alguma coisa que a gente possa fazer um diálogo com a doutrina espírita. Sabe onde né? é que tem também um pouco de temática? Até nos filmes Os Miseráveis fala sobre isso. Ixi, é mesmo. Os Que é um Miseráveis. musical Ou diga isso, que miserável. tem... Ô, miserável. Ô, miserável. Miserável. Ai, Não, porque no miserável. musical tem toda uma discussão sobre as pessoas e sobre... Ela fala de muitos miseráveis, né? De muitos sofrimentos diferentes, né? E todos eles, ao final do filme, eles meio que eles se encontram na vida após a morte e percebem o resultado das suas batalhas. Então É acabam lindo se... demais aquele o final final. é muito Nossa. desse... E tem um quê de que a pessoa que a filha da pessoa lá, que eu não vou contar o filme todo, né? Mas São 3 horas de Assistam, filme. 3 horas e meia se de você for música. contar, tem que ser cantando. cantando. Por isso que Aí, eu nunca tive paciência de assistir esse filme. cara, é 3 horas sensacional. e meia. Não, esse é o muito musical, bom. né? Musical. É muito bom. Mas é lindo. Tá, assim, Eu tem acredito também em um que não é vocês. musical, que é só a história também. Se for interessante, mas é mais Sim. antigo. Mas assim, é que no momento que o artista principal lá, o ator principal, o personagem principal, ele vai junto pra se confraternizar com esse povo, ela ainda percebe alguma coisa. Ela demonstra no filme ela escutando a cantoria de todos os outros que estão recepcionando ele no final. Então até um filme musical você consegue tirar vários aprendizados nesse sentido. Sim, né? sim. Até os filmes de super-heróis, que são os nossos carros-chefes aqui, né? Que a gente consegue identificar ensinamentos espíritas. Muito atual agora, o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua traz uma temática assim, que ele meio que, entre aspas, incorpora o espírito de um deus egípcio, né? E aí, pra poder virar aquela armadura e tudo mais. Então, é meio que tem algumas relações com o plano espiritual. E ele conversa com o espírito do deus, né? Lá e tal. E é interessante o Jarnes falando aí como era o filme que tinha Poltergeist, né? Poltergeist. Que tinha construído a casa em cima de um cemitério, né? Isso. E aí eu me lembrei de um filme também que é o Cemitério Maldito. Aí, tá, agora abrimos Aí os a caixa de clássicos. Pandora. Vamos abrir do isso aí. terror. Vamos abrir. Que é o Cemitério Maldito. E a gente vê a questão do preconceito também. Sim. Porque o Jarnes fala aí que foi construído em cima de um cemitério indígena, Quem né? é que eram os vilões? Exatamente. E aí o Cemitério Maldito também tem esse negócio, né? A área toda ali ser em cima de um cemitério indígena. Então, assim, mexeu com a africanidade ou com os povo indígena, então automaticamente vai Novos ser primários, amaldiçoado, é. né? Vai ser assombrado e tal, tal. Não tem assim invocado, né? Não tem assim um branco fazendo Cemitério de assombração. branco. É mesmo. Não tem, Não, não. mas o poltergeist é justamente o fantasma, né? Vamos dizer assim, o espírito do mal lá, ele é branco. Porque ele... Mas tá em Eu não cima lembrava do coisa disso. indígena, né? Não, mas é porque é Então. o seguinte, é porque ele, dando spoiler de um filme dos anos 80, Que foi Se refeito, você não né? assistiu, você está fazendo isso errado. É verdade, verdade. mas é porque ele era um cara, é tipo não é profeta, cara, é como se um missionário, Sei. sabe? Aqueles caras que nos Estados Unidos, eles, né, tinham aquela roupa preta, aquele chapéu preto, aqueles missionários, né, que iam em missão, assim, difundindo o cristianismo justamente em aldeias indígenas. Ia E catequizar aí, o povo. Isso, justamente. Aí ele morre. Mas é o seguinte, ele é morto pelos indígenas. Deixa de ser otário. Deixa de ser otário, né? Vai lá No levar. filme original. No filme original. Ele é morto pelos indígenas. E aí ele e toda a galera dos missionários, né? Vamos dizer assim, que vai catequizar os índios, eles são enterrados, tipo, vivos, né? E tal. E aí eles que ficam assombrando. De certa forma, Pois é. os índios também são colocados como malvados, porque eles que mataram, né? Pois é. Mas quem assombra, de fato, não são os índios, são eles. E tem mais um detalhe que tem a ver com essa questão aí, porque o filme original em inglês é Pet Cemetery, que é cemitério de animais. De animais, Isso. É outra tradução, ou seja, Isso. ainda tem mais uma Do camada de cemitério preconceito maldito, né? aí. Que você fala. cemitério Porque maldito. faz mais Cemitério sentido mesmo. Porque vai colocar um gato lá, né? E o gato ressuscita. Exatamente. Justamente. Mas aí tem Por isso que eu vários. não gosto de gatos. Qual- Vidas, Né? bichinhos. e o filme de tanto o espiritismo, o centro espírita falar dele, ele já tomou o selo de espírita, é o sexto sentido, né? Aí é, é aí é clássico. clássico. Tinha É que falar. Eu classicão. aposto Isso aí. que tem alguém agora escutando esse podcast dizendo assim, Tá. é óbvio que eles iam falar desse Lógico, filme. é lógico. Não Foi tinha por como isso que eu não não quis falar. começar com ele, cara. Lógico. Ia ser muito óbvio, né? É. Eu acho que o Sexto Sentido, ele meio que abriu uma... Novos não caminhos,
né? novos caminhos, eu Uma diria. Pra temática, falar né? da temática de uma forma mais Isso. próxima Isso, da menos, realidade. Do crível, menos- né? Porque assim, Mais ainda crível. é terror, ainda é suspense, mas tem aquele quê de explicar um pouquinho, sabe? Assim, o que eu sinto. Sim. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona aqui. Mas Vamos a- explicar. Perfeito. pra mim, Larissa, tu perfeito. falou assim, ainda é terror. Imediatamente eu pensei assim, percebe que ele é terror enquanto não se sabe. Sim, o que é? Quando se Exato. conhece, Pois é. o terror acaba. Acaba. É. Ó, imagina Exatamente. você chegar no centro espírita em cima, né? e Chega lá e tem uma mesa, os médicos falando, "Pera, que é uma coisa terrorista. É um filme de terror. Né? Você É vai ver o muito. negócio daquele, minha Nossa Senhora. É Mas verdade. quando você estuda, sabe por que acontece, como acontece, aí você entende, aí aquilo Exato. deixa de ser aterrorizante, porque sai do plano da ignorância e entra no plano do Exatamente. O conhecimento, filme né? Os Outros também não vai muito nesse sentido. É, não. também, Todos a mesma Porque do coisa. mesmo Total. jeito, ele é terror também até onde a Até gente no não momento que a gente entende entende o que Isso. está acontecendo, é verdade. A única questão é que Olha, deixa eu quando me você passar. entende é no final, esses dois filmes, né? Aí, Na última cena, última né? cena. E eu É acho porque que a o que- diferença de um ano para um É É, porque o que vende é um terror. Aí quando acaba o terror é. Justamente. Não, mas é interessante mesmo. Eu não tinha pensado sobre isso. E era o que eu sentia. Sempre que eu assisti o filme, assim, eu acho sempre muito tensa aqueles primeiros momentos aí quando começava a mudar Cara, o gênero, Eu o fiquei muito jeito. bolado esse filme, ó, cara. Eu fiquei dias bolado. Eu fiquei muito. Ainda bem que eu não levei spoiler na Fiquei. época. Eu assisti realmente, eu vivi a experiência Também. de saber no momento certo ali o que E é estava legal você ver acontecendo, a né? galera que não assistiu, que esse filme já Sim. é 90 e alguma coisa, Minha né? pergunta, a E gente aí não eu vai dar o eu- spoiler aqui? Ah, será, hein, Lucas? Será? Olha, De é um 90 e alguma spoiler que coisa, né? atrapalha a experiência É, do aqui filme. esse Se você spoiler não é. assistiu esse filme, pare agora. Eu Vá botei assistir meu e depois filho mais volte. novo pra assistir, né? E aí, lógico, você fica esperando a reação. Quando ele percebeu, cara, ele foi muito bom me ver nele, sabe? Porque ele ficou Todos- assim, ele todos ficou os- bolado também, os 3 dias, o Paulo Fernando, meu filho mais novo. Né? Todos Fico- os filmes do M. Night Shyamalan, né? Que Olha ali ele- a pronúncia do... M. Night Shyamalan. Então, todos eles são pautados em plot twists, né? Então, assim, Isso. se você souber, né? O plot twist do filme, pronto, acaba a experiência. Acabou, né? é. Você vai ter no Sexto Sentido, a gente vai ver isso em A Vila, Isso. né? Então, vários É verdade, a Sinais. Vila também tem um plot twist. Sinais também. sinais, verdade. certo? E a gente tá falando como se fossem filmes óbvios, mas é pra nossa geração. Isso. Não sei se o pessoal dessa geração, como ele falou, né? O Fernando ele tem 15 anos, Isso. o filho mais novo dele. Então, quer dizer, será que essa geração conhece esses filmes? Quem tá assistindo a gente também Pra essa geração hoje Conhece é Invocação memes. do Mal. conhece memes, né? Talvez o pessoal conhece os memes do sexto Memezinho, sentido, mas não tem é, noção. exatamente. do E que é significa. completamente diferente um filme assim, que tem um plot twist, que tem uma mudança de virar sua cabeça assim ao avesso. É diferente de a freira da vida, né? Uhum. De uma invocação do mal da vida, assim, que você já Que é um sabe o que terror- é um é um terror explícito, gratuito. né? É um terror gratuito que é feito para fazer medo. E só. É porque eu acho que o sexto sentido, os outros, eu não sei se eles se encaixam mais na categoria de suspense Sim. do que de terror. A gente fala assim de terror porque, obviamente, a gente fica com medo, Sim, né? Mas eu acho que eles estão mais dentro da categoria do suspense. Recentemente eu tive duas situações na mocidade, né? Onde eu desenvolvo atividades. Uma foi quando a gente fez um viradão, né? Tipo a noite do pijama, e aí a gente assistiu a Invocação do Mal logo. Pra Meu começar. Deus! Olha o céu. evangelizador Né? espírita. Dentro do centro espírita, Muito né? didático. Porque o tema do nosso encontro era sobre mediunidade, né? Então a gente aproveitou o hype do Invocação do Mal e era o filme que a juventude estava assistindo na época. Era. E a gente jogou o filme, a galera ficou amedrontada, depois a gente foi discutir, pô, acabou o medo. E por último, a gente viu a mansão... Mansão É, Hills. Mansão Hills, né? Negócio A assim. Maldição da Mansão Hill. Isso, um negócio É uma assim. série. Aí a gente assistiu, foi muito legal. E aí a gente relacionou com as casas, né, as casas mal assombradas, que é um tópico que tem lá no livro dos médiuns. Ninguém nem sabe, o Kardec discutiu sobre isso. Ele tem um artigo sobre as mansões mal assombradas, que ele vai discutir de onde é que vem isso, por que isso acontece. Ele pergunta no livro dos médiuns. E aí foi legal porque a gente trouxe o filme, né, trouxe a série, a galera assistiu, aí, será que isso aqui é possível? Isso aqui não é? Vamos ver. Aí a gente, né, foi fazendo um diálogo com os textos de Kardec, foi show de bola. É, Não, é porque faz tempo que eu tava lembrando que quando o Alisson falou do cemitério maldito, eu lembrei do Flash, né? Que o Flash faz sempre Eu tava referência lembrando. ao cemitério maldito quando vai desenterrar o Superman, No né? filme da Liga da no filme Justiça. Da Liga da Justiça.
E eu queria trazer agora aqui a discussão para um outro plano, né? A gente está falando aqui de filmes, de espiritismo e tal, filmes, né, que não, vamos dizer assim, não trazem esse Aleatórios. selo, né? Espírita O e selo, tal, é. né? A gente são filmes que abordam temáticas que a gente acaba fazendo uma ligação ou outra, né? Com a questão da espiritualidade, mediunidade. Mas a gente tem uma categoria hoje de filmes, vamos dizer assim, espíritas, né? Que são filmes produzidos a partir de livros espíritas, a partir de produtoras, espíritas. né? Espíritas. E eu queria colocar aqui na mesa, o que é que vocês acham aí dessa leva de filmes, né? Que estão saindo com esse selo espírita? Deixa eu lançar uma perguntinha aqui pra vocês, espírita, né? Já que eu sou um bandista, então eu posso ficar aqui de fora, né? Quando é que os espíritas vão lançar um filme bom mesmo, assim, bom? Assim, aquele filme, rapaz, esse filme é bom. Tem um filme espírita que eu acho que é bom, que eu nem sei, eu acho que ele é espírita, porque ele foi baseado numa obra espírita, que é a obra da vida do Chico. Aquele filme Chico Xavier. O Pronto. filme Chico Xavier. Esse Pronto. filme é bom. Ele é bom. Eu me verdade. lembro que eu assisti ele no cinema, eu acho. E eu me lembro, assim, dos 30 primeiros segundos do filme, eu falei, vixe, esse filme é bom. Porque eu me lembro que começa, assim, numa Isso. cena, ele botando colírio no olho e tal. Aí eu, eita, esse filme é bom. É bom. Eu não sei, eu tenho a impressão que talvez, isso aqui é a minha opinião aqui, né, de um bandista, né? A minha opinião que esse filme é bom porque ele talvez não leve o espiritismo como uma forma principal ali do filme. Ele fala sobre É a Chico. história de vida de alguém. Isso, é a história, uma cinebiografia, né? Então, acho que é por isso, porque talvez com os outros filmes, quando vai tratar dessa temática mesmo, aí eu acho que se perde um pouco. Diz, Lu. Não, era o que eu ia falar, que assim, que O filme é muito a bom. grande questão é que os filmes espíritas, alguns, eles começaram como doutrinários, né? Ou Os- didáticos demais, É. né? Assim, no sentido de... E isso, assim, não tira um mérito, porque na verdade é importantíssimo como um marco em relação a vários filmes que aconteceram, até então acontecem, né? Mas, assim, nem sempre você quer assistir um filme pra decorar informações, né? É. Você não tá lendo um filme. Era isso que eu ia dizer, porque eu acho que existe uma preocupação dentro do movimento espírita, né, que produz esses filmes e que eu acho pertinente, assim, eu entendo que é a preocupação do espiritismo se fazer entender no filme, né, deixar claro os conceitos espíritas, né, e acaba que fica sendo um filme em que você não tem um envolvimento com o rol da história, né, a cinematografia e tal. Acaba tendo uma preocupação mais de clareza de conteúdos, de Isso. ensinamentos doutrinários. E eu acho que o fato de não se focar nisso no filme não necessariamente vai perder a categoria de espírita. Então fica-se muito preocupado em dar conceitos. Isso. E Isso. aí Fechar uma vira uma coisa, aula né? de Fechar ESD. O filme ele se ser propõe didático a uma aula demais. de Rimê no ESD. final, né? E aí tem Aprendemos no eu episódio de particularmente, assim, para começar assim minha análise, eu vejo dois problemas. O primeiro é esse, né? Eu concordo muito com a Aline, certo? Eu acho que não necessariamente você precisa fechar algo, né? Eu acho que você pode deixar algo solto no ar. Você não vai ter condições em 2 horas, em 1h30, você fazer com que uma pessoa entenda Uma Toda doutrina, a né? mediunidade. Mesmo, Toda a e mediunidade. Sem mais de 100 anos. E mesmo que você pegue um conceito só, não dá como. Eu acho que o filme ele serve como Disparador, como a gente tava a galera falando. vai atrás Despertar. depois, vai conversar sobre o filme e aí vai pesquisar, enfim. E uma outra coisa também, eu acho que esses filmes eles acabam sendo apenas para o nicho espírita. Isso. Esse modelo que é feito hoje, eu acho muito legal, muito bem produzido, mas ele acaba sendo um filme feito para espíritas só. A forma como ele é produzido e até a questão do roteiro, ele não chega a ser tão atrativo para o público geral. O público espírita vai, assiste em peso e tal, você vê pelas bilheterias. Sim. Você é uma ótima bilheteria, mas você vê pela bilheteria que basicamente o grande público é o público espírita. E aí eu acho que, de certa forma, você não está divulgando, porque você está sim. só entre... Né? Exatamente, não tem divulgação, que tá só entre nós. E aí, um filme que
Eu criei uma expectativa que pra mim foi o melhor trailer de todos, foi o Nosso Lar, Ixi, né? é mesmo. Nossa, quando eu vi o trailer do Nosso Lar, a gente, Hollywoodiano, né, viu? viu junto, não foi? Foi. Meu Não, Deus, a divulgação, esse os filme- efeitos especiais foram feitos pela empresa que fez os efeitos do Senhor dos Anéis, É, né? Olha aí. Aí na época viu, eita, É, meu irmão. mano, vai Eita, ser merda. E de massa. fato, foi bem feito para todo o rol do Sim. que havia feito. até É. Tem então, né? uma produção de efeitos visuais, tem muita coisa ali muito massa, mas o filme pecou mais uma vez nessa preocupação excessiva conceitual, porque eu não falo nem didático-doutrinária, porque eu acho válida, obviamente, essa preocupação didático-doutrinária, mas eu acho a preocupação muito de encher de ensinamentos, como se a gente estivesse numa sala de grupos de estudo. Tem que ter mais leveza. Os filmes espíritas precisam de mais leveza, precisam de mais atrativos. Às vezes, por exemplo, tem filmes, eu não tô falando só de filme espírita, né? Mas, por exemplo, tem filmes que uma coisa é sempre o roteiro, como ele você amarra, né? Por exemplo, fala-se uma coisa, ele é o pai do fulano. Mas aí o que é que o enredo faz? Ele filma, aí o cara tá segurando uma foto, uma notícia do jornal, aí filma a notícia, filma o cara. Filma a notícia, filma o cara. Filma a notícia, filma o cara. Aí ele se assusta. Ah, ele é meu pai. Tipo assim, acho que deu pra entender na primeira vez, Sim. né? Então assim, isso não é um filme, não é assim, não é que filme espírita é assim, mas eu tô querendo dar esse exemplo pra dizer assim, que às vezes a gente tenta esclarecer muito e perde o artístico, né? O fazer da coisa. Mas em eu alguns momentos. acho que, assim, é muito difícil, lá vai eu, hein? Mas é muito difícil você fazer um filme espírita, com a temática espírita, sendo que o movimento espírita é assim. Então, é muito difícil você sair disso aí. Fazer diferente disso. Fazer diferente disso. E as palestras espíritas, posso falar com propriedade, porque eu já assisti várias, né? Na época que eu era, né? Como a gente da Umbanda fala, kardecista, né? Mas são assim, as palestras são assim, vão e voltam, são muito didáticas, são muito daquelas coisas. E também, as palestras espíritas são para os espíritas. Né? Então fica difícil de fazer um filme diferente. Você vê, por exemplo, no lançamento agora da continuação do Nosso Lar. É o 2, é o Nosso Lar dois. Nosso Lar 2. A missão. retorno, né? A missão. A missão. Mas quando eu vi eu soube da história, que legal, vão continuar a série, porque pra quem tá ouvindo a gente Pra não quem é não sabe, espírita, não existe Nosso Lar 2 na literatura. É certo? isso, exato. Não, bom. quando saiu o filme, eu falei assim, Não, existe a série Nosso assim? Lar. Como assim, né? A série Nosso Lar são 12 livros de André Isso. Luiz que... cada ele livro tem um título. Tem um título. Exatamente. O Nosso Lar é um. É o primeiro. E o nome do filme é assim, Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Os Mensageiros É é o o nome nome do do livro, livro. certo? Porque Que é a senão continuação do Isso. nosso lado, do Porque livro senão nosso a galera não vai associar, né? Eu entendo a intenção de que, justamente o que o Alisson falou, de não associar Mensageiros com o Nosso Lar 2. Mas, cara, olha o cinema hoje, como é que a galera faz. Olha aí, não precisa ter... Não não precisa. precisa, cara. Já lá há de ver, né, Corpo todos fechado. os 20 milhões de filmes da Marvel que se conectam e se Isso. ligam sem Você tem precisar, o né? mesmo título. É, o mesmo E aquela título. trilogia tem o Corpo Fechado, né? Aí depois Fragmentado. tem Fragmentado e o outro é o Vidro. Vidro. E você percebe, né? Assim, A ligação. não é o mesmo nome, mas você consegue perceber. Ou então você coloca que nem o Star Wars coloca, né? Bota, né? Da mesma. Bota o título principal e aí depois bota pequenininho ali. Quase que você não lê aquele nome, mas você tá lá. Mas A tem um continuação. título próprio, próprio, né? E aí eu acho que é aí que, por exemplo, com a intenção de fazer entender ao público que não é espírita, que meio que Se perde. se perde e que se mostra meio que nada a ver. Porque o Porque público não externo atinge. vai ver. O público Não externo vai atinge. ver. Mas é Meu por- Deus do céu, Nosso Lado 2. Mas é porque vocês têm Aí uns já não chama pensamentos- atenção. Vocês aqui, Já não vocês chama têm uns atenção. pensamentos muito progressistas, cara. Vocês têm uns pensamentos... Vocês, têm, nós, você- Liga Jovem Espírito? Vocês, eu não, viu? Vocês aí. Não, eu tô querendo ajudar. Porque, bicho, vocês estão querendo fazer uma... Vai que não é essa a ideia. A ideia da é. galera, não, a gente não quer ninguém novo, não. A gente quer só o daqui mesmo. A gente não quer chamar mais gente pro nosso movimento, não. Isso aqui tá bom. Porque a ideia, a justificativa das produções sempre é divulgar a doutrina espírita. Isso. Mas aí acaba que a forma como é feita não está divulgando a doutrina espírita para quem não é espírita. Tá falando para quem já é. Né? Então isso não é divulgação da doutrina espírita. Um exemplo, eu fiquei pensando muito sobre isso no filme do Allan Kardec.
Eu achei o filme bom, eu também. achei o Bom, filme bom. legal. Verdade. Inclusive Muito bem saiu na produzido. Netflix, foi na Netflix na Foi na época. Netflix. E eu tive colegas, amigos, assim, que não eram espíritas e que assistiram o filme porque é uma biografia Isso. de um educador e tudo mais. Que deu uma E que importância traz- pra companheira dele muito grande, né? Exatamente, que traz a história, né, por trás ali. É um filme histórico. Eu gostei muito da histórico. E eu versão gostei que eles muito do trouxeram. filme. Foi bem bacana. E aí eu percebi que diminuiu um pouco essa coisa de explicar didaticamente Foi. o que era o espiritismo para falar sobre a história e falou sobre o espiritismo, mas de uma forma mais fluida, sabe? Isso. Assim, mais dentro do contexto ali. Que foi Isso. apresentado. E o filme no do Bezerra de Menezes, vocês gostaram? Temos que Silêncio. falar Cri, cri. que tem pessoas aqui que estiveram É. no filme. É. Tem gente aqui que gente. participou do Eu filme. não. Opa. Foi tu não? Não, eu participei das Mães de Chico Xavier. foi. É, as Mães de Chico Foi as Mães de Xavier. Era o meu próximo que eu ia. Era o próximo. Pois é, realmente. eu acho que o lance do Bezerra de Menezes é porque... Pode falar que ninguém ele ouve foi- não isso aqui. Tem um marco histórico importante. Não, é. Tem um Ele marco foi histórico um dos importante. primeiros, Foi o primeiro. assim, a ter mais visibilidade, Foi né? a primeira produção, Foi o que abriu, né? e que Não. se disse filme espírita, né? Agora, o problema que eu acho, porque eu acompanhei, eu conhecia o Menino, bichinho. O ator? diretor, não, o diretor... O rapazinho Ah. lá. É ele mesmo, né? Ai, gente, desculpa, moço. Você Desculpa, moço. O Eu te diretor. conheço, mas eu não lembro Ele era teu meu nome. professor na Casa Amarela na época. É, então No- pede desculpa mesmo, Peça viu? na Casa Amarela no curso de cinema. Ele era Certo. professor no curso de cinema e aí ele falou um pouco sobre o que rolou por trás, quais foram a problemática. Então, eu acho que o lance do filme do Bezerra é que ele foi feito inicialmente para ser um gênero e aí antes de lançar o filme já estava pronto para ir pro cinema. A produtora mudou de ideia e quis transformar o filme em outra coisa. É, aí O filme, complica. quando foi feito, ele foi feito para ser um documentário. Ah. Então, ele foi feito inicialmente tudo para ser um documentário. Aí, antes de lançar, o que a produtora falou? Não, documentários não vendem. Eles não vão para cinema e não chamam muitas pessoas. Então, vamos transformar num filme mesmo. Aí, pronto, aí começou Aí, o que começou. aconteceu? Foi aquela remendo que a gente chama Aí aqui deu de... problema. Gambiarra. Gambiarra. Aí Um arranjo fizeram uma técnico. gambiarra pra poder o filme conseguir ter uma história. Então, Pra costuraram aquelas coisas com aquela cena do cara lá indo E aí- pra cima O e pra E aí é baixo. Romário por isso. aparecendo na É. porta. E aí é onde entra que eu falo que o filme é feito pro nicho. É, Só. inclusive, Porque falar quem em- pra quem é de fora, quem gosta de assistir filme, que acompanha, não precisa nem ser crítico de cinema, não. A gente aqui, Vai Zé pra Doidinho, a gente documentário, mesmo. gente. Quando a gente começa. A gente- Quando a gente começa. Não, mas eu falo no seguinte. Essas coisas, esses arranjos técnicos, né, vulgo gambiarra, elas ficam perceptíveis. Com Fica. certeza. A gente que acompanha filme e tal, não precisa nem ser especialista, não. A gente tá assistindo aqui e tal, Isso. tal. Aí você vai vendo a narrativa que. Tem alguma coisa- Tem alguma coisa errada que não tá dando certo. É. Você Tá falou em entendendo? nicho, ó. Nicho, a Aline falou aqui. Aparece o Romário. O pessoal vai pensar que é quem, o Romário? Jogador Jogador. de É o futebol? Romário, Ex-jogador? nosso amigo aqui do Movimento Espírita, que faz, Isso, rapaz. que faz uma pontazinha aí. E sabe tudo sobre tudo que Sabe existe, tudo né? sobre tudo que existe, olha para as E aí estrelas pronto, e tal. ficou aquele remendado, né? Então, E se fosse um documentário, eu acho que teria sido muito melhor. com certeza. Se, eu fosse, acho. se tivesse proposto, não, vamos fazer um documentário Porque mesmo? pra mim, as partes de documentário elas são super interessantes. São. Pra mim, a barriga do filme é aquelas partes que eles colocaram depois. enxertos. Os enxertos que eles colocaram do personagem do Bezerra andando dentro da sala dele, lendo. É o problema pra mim do filme é o Carlos Vereza mesmo. Não, Pra mim é isso aí. tem uma fofoca. Vai! Opa! Momento Temos fofoca! fofoca! Vamos, olha, inaugurando o quadro agora. Momento fofoca É uma espírita. fofoca que eu ouvi de uma pessoa que tava no meio da produção. A fofoca é assim, eu ouvi de É. alguém que Eu ouvi falou. de alguém. De um amigo meu. Claro, não vou dizer o nome da fonte. Não, né? lógico. ele é guarde suas fontes. Não, é porque Quem faz disseram um filme não que chama Larissa, como não. o filme foi feito e aí encerraram, quando a gente encerra a produção, né, que o pessoal diz que é o wrap, né, quando Sim. encerra. E aí todo mundo vai, cada um pros seus cantos, fazer outros projetos e tudo. Encerraram o filme, documentário. Ele tinha feito algumas cenas, documentário, Sim. né?
E aí mudou de ideia, a produtora, queremos agora uma história e tal, então tem que fazer esses enxertos. Foram para ele, falar com ele. Ele não queria mais fazer. Pois é. Ele não queria mais fazer, já O valor tinha, tinha tipo sido um assim, tanto, né? não queria mais, sabe, assim, já tinha fechado a energia com o personagem, não tava mais afim, tudo, Sim. e ficaram quase 3, 4 meses pra conseguir convencê-lo Ixi, Maria. a fazer o personagem de novo E naquelas aí a pergunta é, cenas. como foi que convenceu? Aí, Dinheiro. Aquela campanha do menino do Tiny Toons, que eu esqueci do... Do Tio Patinhas. Não, tinha um personagem do Tiny Toon lá, que era o riquinho lá, que quando coisava na mansão dele, era din-dom, dinheiro. Era isso. Pois é, e aí passaram, Pois é. foi tempo. Aí toda vida que eu assisto, eu me lembro disso, porque parece que ele tá fazendo Sem gosto. sem querer, Aí sabe você- assim? Quando a gente já sabe... Percebe as cenas, né? Que ele tá fazendo a força. Ah. Mas é legal porque, assim, falar em dinheiro, né? Porque, assim, quando você traz pro plano espírita, vamos falar do mundo espiritual. Cara, como é que você vai retratar o mundo espiritual? Precisa de quê? Dinheiro. Não, gente, pra fazer cinema, Gente, qualquer coisa tem que ter dinheiro. Não Essa se faz... questão das produções brasileiras, especificamente espíritas, a gente nota o baixo orçamento, né? E esse baixo orçamento baixa a qualidade também das Isso. produções, não tem E como. aí é uma coisa assim, é legal fazer, certo? Mas assim, a gente tem que estar sempre procurando fazer algo que, se a ideia é realmente atrair o público, chamar a atenção, então precisa De ter investimento. de investimento. Não tem Não como. tem como. Ou então faz algo menor, uma série. Um documentário. Um documentário. Aí- Documentário de baixo Uma orçamento. coisa, E aí né? eu vou ainda trazer Né, outra, pra outra gente- questão polêmica também. Por Vai. quê? Porque aí é da área da arte espírita, né? Certo. Quando a gente vai falar de arte espírita, muitas vezes, no próprio movimento espírita, se espera que os artistas espíritas que trabalham nessas produções não recebam. Como Ora, assim, rapaz. produção? Muita gente fala, a partir do momento que recebeu, já não é mais da Artista conta. espírita. Ora. Porque tem que fazer Tem que viver pelo de amor. fluido, cósmico E não, universal. gente, as pessoas que trabalham no cinema, as pessoas que trabalham Que com lascar, arte, né, cara? elas precisam comer, elas precisam pagar as contas. E precisa de investimento. Sim. Precisa de ter dinheiro para fazer uma coisa de qualidade. Gente, pra quem Claro. não sabe, às vezes uma cena que a gente assiste de 30 segundos, 1 minuto, É ela uma semana para ser gravada. é gravada diversas, dezenas e dezenas de vezes. eu não vou nem muito além, gente. As pessoas que precisam gravar É muito cansativo. palestras, conferências espíritas, precisam receber para fazer aquilo. Pois é. E às Pra vezes poder eles ter nem são qualidade. espíritas, mas às vezes eles são também, né? As produções Pra ter qualidade. das produtoras. É, produtoras. Né? Exatamente. Seminários, filmes, tudo isso que a gente tá falando, audiovisual em geral, né? O É, mas- movimento espírita tem um problema muito sério com dinheiro, né? Tem uma hipocrisia muito grande em se tratar desse tema, né? Porque quer as coisas de qualidade, precisa da qualidade, mas ninguém quer coçar os bolsos, né? Ninguém quer mexer. Né? Isso o Lucas falou, né? A gente vê muito forte nos próprios eventos. O pessoal acha que pelo fato de ser evento espírita tem que ser de graça, não pode cobrar. Aí Mas olha como um é que você- aleluia da vida, um Pois é. evento católico, Sim. né? Como é que você- Grandíssimo. Como é que você vai dar qualidade? Então é esse ponto que a gente está trazendo para os filmes espíritas, né? É uma produção espírita, precisa de investimento. São atores, são profissionais que investiram o seu tempo, sua profissão, sua carreira. E que muitas vezes só o movimento espírita não dá conta daquela produção. As pessoas têm que buscar profissionais do cinema, profissionais de outras áreas que não são espíritas para trabalhar nessa aqui. Aí vamos ter uma produção aqui espírita. Aí tem o cara que não é espírita, recebe, e o cara espírita não vai receber? E aí, Como assim? e aí a pergunta é, tá, o artista espírita não pode receber, né? E o dinheiro arrecadado vai pra onde? Pra Pois pagar bem. o próximo filme que você vai ver. Tá certo. Pra pagar o paga povo o que não outro. é espírita. Vai pra pagar o povo que não é espírita. Pois né? é, aí O espírita não recebe e aí arrecada dinheiro pra pagar o Vamos ali não comer o espírita. pastel, que eu que não sou espírita, eu vou pagar pra ti. Você, que é como um bandista, pode participar do cinema. Se É, você quer, você posso. recebe, Mas, né? rapaz, tranquilo. Deixa lá minha salva pra Exu. Eu não sou besta nem nada. Tira Olha, a gente, pasta o pra Alisson ele. é ator profissional, formado. Larissa também. Chamem ele para os filmes. Exu agradece.
É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso tema, filmes e espiritismo. A gente não quer esgotar aqui, né? Leve para É aí. impossível. Leve para o seu centro espírita, a sua mocidade. Vá Corra, com- vá pro seu centro espírita. né? Converse com Ele tá tentando engajar essa frase aí. Ele tá tentando. É pra dizer que faz parte do tema, né, cara? Usei ele no começo, no meio e no final. Bem amarradinho. E se você não concorda também com as polêmicas que foram trazidas aqui, comente também nas nossas Isso, redes isso, sociais. isso. Mandem pra quem Realmente. você não gostou. É. A nossa ideia é justamente essa, é refletir sobre o assunto, né? É bom a gente ter o olhar crítico também, né? Em cima dos filmes, saber como a gente pode olhar. E a gente não tá trabalhar. com a verdade aqui. Na verdade, E os aqui. filmes são massa, a gente tá pagando pra assistir mesmo. Aqui, na verdade, é uma roda de conversa gravada. É só isso. É um grupo de amigos conversando e a gente tá gravando e divulgando pra vocês nossa conversa. A gente não tá recebendo, mas quem quiser patrocinar. Porque nós somos espíritas, a gente não recebe E a gente por quer isso. fazer a coisa de qualidade. Eles são espíritas, eu recebo. Eu sou um budista. Essa temporada aí é patrocinada pela Netflix. Amazon Prime. Prime. Tu fica dizendo isso o tempo Com todo, o certeza. pessoal vai acreditar. É, vai acabar acreditando, O viu? patrocínio aqui é o cuscuz na casa aqui dormindo. E é bom, viu? E eu queria dizer a minha contribuição nesse final é que se o filme serviu pra discutir, já valeu Isso. o papel dele. Bom ou ruim, ele tá ali pra Arte, isso. né? Valeu. isso aí. Esse argumento aí foi depois desse argumento. Eu tenho só que encerrar o episódio de hoje. cara. Quem são Convidando a todos e a todas e a todos aí para frequentar as nossas redes sociais, né, no Instagram, no canal do YouTube. O episódio ele sai em Spotify, Deezer, Bem lembrado. sai onde aí que mais Todo aí? canto aí. Em todo Onde você canto aí, procurar, nós YouTube, estaremos. Google É. Play. YouTube já falou? Quando YouTube. você, eu vou falar que nem o pai do Chris. Tem uma cena do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Aonde você estiver. Quando você estiver tomando banho, eu estarei lá. Quando você estiver assistindo TV, eu estarei lá. Então é o nosso episódio. Aonde você entrar, é só procurar Liga Nós Cast. estaremos lá. E isso também é espiritismo. Ó. Porque os espíritos estão em todos os lugares. Meu Deus. Tchau, galera! Valeu!